esse louvor, ele é lindo. Nossa, vou tirar meu hobby aqui que me deu calor agora. Esse louvor, gente, ele é lindo. Ele é de uma banda que se chama Hillsong United. E se vocês puderem, vocês entrem depois lá no YouTube e vejam a tradução dessa música. É simplesmente maravilhosa. Maravilhosa. Tá? É um louvor lindo. Pra gente começar aqui a nossa segundo dia de live sobre finanças, não é mesmo? Na verdade, não é nem sobre finanças, né? Eu tô contando pra vocês, tô dando aí algumas dicas daquilo que eu fiz, não é mesmo? Pra pagar a minha dívida de 120 mil reais e que deu certo. E como depois do vídeo que eu postei, se você ainda não viu o vídeo, corre ali no meu feed pra ver o videozinho que eu postei falando dessa dívida, né? Dessa fase da minha vida. Então, eu dando algumas dicas, né, daquilo que eu fiz que deu certo, não é mesmo? Pessoal que tá entrando, bom dia! Bom dia, bom dia! Deixa eu voltar aqui do início o louvorzinho enquanto o pessoal entra. Vamos esperar mais 2 minutinhos. Bom dia, Espaço Mulher! Alexandre, a Beatriz que já entrou. Oi, Bia lá da minha cidade. A Bia eu conheço. Bom dia, gente. Abel, bom dia, Espaço Mulher. De onde vocês são, gente? Fala aí pra mim. E já vou adiantar uma coisa. Ai, obrigada, Bia. Você também é linda, né? Gente, pega a caneta, papel, porque hoje, olha só, a live de hoje eu vou dar tarefinha de casa. Tem muita coisa aqui que eu vou passar pra vocês. E se vocês não anotarem, vai ficar difícil depois pra vocês aí conseguirem se organizar pra fazer essas atividades aqui que eu vou passar pra vocês, tá? Pederneiras, interior de São Paulo. Nossa, Bel, que longe. Eu nem sei onde fica. Eu conheço algumas cidades do interior de São Paulo, mas eu nem sei onde que fica. Pessoal que tá entrando agora, sejam bem-vindas ao nosso segundo dia de live. E hoje nós vamos estar falando, né, dando continuidade à live de ontem, onde eu estou dando dicas de organização financeira. Bia, vou deixar salva, tá? A de ontem já está salva lá no feed, perto de Bauru. Então, gente, quem não tava aqui ontem, a primeira live tá salva lá no meu feed, né? Tá lá no IGTV, tá a live inteirinha lá. Então, assim, a live de hoje foi muito importante. Eu recebi muito feedback positivo ontem, porque abriu, assim, a visão de muita gente, sabe? Eu falei bastante sobre propósito, né? Sobre a jornada da gente estar aqui, né? O porquê da gente faz aquilo que a gente faz. Então foi uma live até um pouco que emocionante. Então se você tiver interesse, né, de dar continuidade aí no conteúdo, corre lá, vê a live de ontem e depois volta aqui também, tá? Ou assiste aqui primeiro, depois assiste lá, não importa, tá bom? Então, vamos começar hoje já o nosso conteúdo. Caneta e papel na mão, gente, olha, vamos lá, porque tem muita coisa pra anotar, tá bom? Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre propósito, sobre a questão de você estar endividado, né? De você parar pra pensar na sua atual situação, de você ter consciência de como está a sua vida hoje. Por quê? Tem muitas pessoas que ficam só focando no futuro, ficam aí, né, sei lá, no fantástico mundo de Bob, mas elas não têm consciência do hoje. O hoje é como se pra elas não existissem, tá? Sabe aquelas pessoas que vivem no automático? Acorda, trabalha, vai lá e faz, fica assim, é que todo dia, mas elas não param pra pensar, elas não param pra sentir o hoje.
tá? E isso, gente, é muito importante, tá? Você ter essa consciência da sua realidade hoje, né? Por quê? Quando se trata de despesas, quando se trata de vida financeira, o que muitas de nós fazemos? Eu falo muitas de nós, por quê? Porque eu fazia isso também, né? Eu sempre assim tive uma vida financeira organizada, mas depois de um problema que eu tive, né, com o relacionamento, o negócio todo desandou. Mas assim, tinha algumas vezes, né, que eu estava já endividada nesse momento, e daí eu achava assim, vou comprar, ai que sapatilha linda, vou comprar, parcela em 10 vezes lá pra ir pagando, isso daí não vai afetar em nada, sabe? Ai que blusinha bonita, vou lá e vou comprar mais uma blusinha. Então, quando a gente não tem assim muita noção de quanto a gente deve, pra quem a gente deve, a gente acha que a gente merece se dar essas pequenas regalias, né? Essas pequenas recompensas por você estar trabalhando, né? E é aí que muita gente se ferra porque uma dívida que era pequena, depois no final de tudo acaba se tornando um monstro, algo gigante, né? Então, assim, o primeiro passo hoje nós vamos começar já a falar de prática. Então, qual que é o primeiro passo para você conseguir aí pagar as suas contas, ter uma organização financeira? Gente, primeiro de tudo, lógico, é você admitir que está endividado. O pessoal que está entrando hoje, meu amigo lá do Rio, acho que ele está em São Paulo. A Jane, sejam bem-vindas. A Cristine, sejam bem-vindas, pessoal. Então, assim, o primeiro passo é você admitir que está endividada. A maioria das pessoas finge que não está endividada, tá? Mas está com o cartão de crédito atrasado, tá devendo no limite do cheque especial. Então, como que você não está endividada? Como? Às vezes está com aluguel atrasado, né? Se você é uma empreendedora, às vezes o seu espaço aí, você tá com todas as contas em dia, internet tá em dia, aluguel tá em dia, os seus fornecedores estão em dia, né? Então, assim, às vezes a gente não assume pra gente mesmo que não está endividada. Então, o primeiro passo para você querer sair das dívidas é você assumir aí que está endividado. Assumir principalmente que você gasta muito mais do que aquilo que você ganha. Porque, como a gente viu ontem, a maioria das pessoas, né? Eu não digo quem tem salário fixo, né? Que tem carteira assinada. Mas quem trabalha igual eu, que é assim, empreendedora, a maioria das pessoas não sabem quanto ganha, né? Ontem mesmo as meninas mandaram aqui nos comentários que elas fazem, trabalham e elas não anotam nada. Elas não anotam quanto que entra, elas não anotam quanto que sai de dinheiro. A Grace, pessoal que tá entrando agora, sejam bem-vindas, tá? Ó, caneta e papel na mão, porque hoje tem que anotar muita coisa, viu? Então, assim, aí elas não sabem quanto que ganha, tudo que entra acaba gastando e chega no final do mês o caixa tá zerado, tá? Isso acontece com você também? Se acontece com você também, fala aqui que sim, porque isso acontecia comigo, Muitas vezes, durante um bom tempo, eu não anotava o quanto que entrava de dinheiro no meu negócio e principalmente eu não anotava para onde saía o dinheiro. Aí chegava no final do mês, sabe o que acontecia? Eu não tinha nem um centavo no meu caixa. E daí eu achava que o meu negócio não estava dando lucro, não estava dando dinheiro. Mas era uma simples falta de organização, tá? E daí, gente, quando eu falei pra vocês, né, que assumir que a gente tá endividada, às vezes é muito difícil, sabe? Não é fácil, tá? Tipo assim, tô endividada e pronto. Não, sabe por quê? Porque existem muitas crenças que envolvem tudo isso e principalmente o ego. Às vezes o seu próprio ego não quer deixar você admitir que você está numa situação difícil. Você ainda passa aquela pose de que tá tudo certo, mas lá a realidade é que você sim está endividada, tem conta atrasada. Então, isso não é fácil, é um processo que você vai ter que passar, tá? Assumir que você está endividada é um processo que você vai ter que passar, tá?
E também, às vezes, isso pode ser muito constrangedor. Você se abrir, você falar que você tá devendo, de você ligar numa empresa para pedir negociação. Gente, eu já fiz isso e não é fácil. Realmente é, tipo assim, meu, que vergonha. Aí depois, quando você tem essa realidade, essa noção, você começa já a pensar, né? Que daí o pensamento já muda. Aí você começa a imaginar assim, meu Deus, como que eu fui deixar as coisas chegarem onde chegou? Você entendeu? Aí depois já começa, muda a mentalidade, você começa já a ficar com peso na consciência, que você fica, meu Deus, como que eu pude deixar as coisas chegarem, né, do jeito que chega? E dívida, gente, é assim, hoje você não tem, se você não tiver organização, amanhã você tá entupido de dívida, porque às vezes vence cartão, vence aluguel, vence energia, vence tudo na mesma semana, e se você não tiver aí programado, né, principalmente agora com essa pandemia, pra pagar tudo isso, se você não paga esse mês, quando chega o mês que vem, vai estar as contas todas em dobro pra você pagar. E daí, como que você vai fazer? Se o que você recebe, se o que entra de dinheiro não é em dobro, vai estar do mesmo jeito. Você entende? Então, assim, tem que ter muito cuidado. A gente que ganha, que depende de trabalhar todos os dias e entrar um dinheirinho, a gente tem que controlar muito pra onde que vai esse dinheiro, porque senão a gente se engana, tá? A gente se engana. E agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês, tá? Até hoje, com o dinheiro que você tem aí em mãos, né? Isso se você tem algum dinheiro em mãos, né? Quanto tempo você consegue sobreviver? Ou quanto tempo o seu negócio aí, o seu espaço, ou não importa qual que é o ramo de atividade que você faz, quanto tempo, por exemplo, igual entrou a quarentena, né? Quanto tempo depois que entrou a quarentena você conseguiu manter o seu espaço? Ou hoje, né? Se a partir de hoje você não atendesse mais nenhuma cliente, quanto tempo, quantos dias você conseguiria se manter com o dinheiro que você tem? Fala aí pra mim, gente. Vocês têm reserva de dinheiro? Quanto que vocês têm hoje no bolso? Esse mês, graças a Deus, eu recebi, fiz inscrição lá no auxílio emergencial, gente. Esse mês eu não precisei nem mexer no meu auxílio, olha só, que mês. Então meu dinheirinho tá lá guardadinho, sabe? Mas eu tenho essa noção de que o mês que vem eu ficar sem trabalhar, eu sei que o mês que vem eu consigo me manter. Mas no outro mês eu já, sabe, vou estar pedindo água aí, porque eu não vou ter dinheiro mais. Então isso também é uma realidade minha hoje, tá? Por quê? Porque eu sei que é difícil por conta dessa fase da pandemia, né? A gente tava trabalhando, tava tudo certinho, então você fez compromissos, né, parcelas aí, e de repente aqui em Maringá na quarta-feira saiu um decreto que na sexta a gente não podia mais trabalhar, então foi tipo assim, foi um corte muito rápido, assim, a gente não teve como se organizar, e os compromissos continuaram vencendo, né? Então aí, gente, pra vocês que estão entrando agora, se vocês, com o dinheiro que você tem hoje aí nas suas mãos, com aquilo que entra aí no seu espaço, quanto tempo você acha que você consegue sobreviver com esse dinheiro? Responda aqui, gente, que eu quero ver, sejam verdadeiros. Ó, a Giane tá falando que já faz quase um mês que não tá trabalhando, tô me mantendo com o auxílio de R$600, mas paguei energia e internet e ainda tenho 250 na conta. Giane, mas e daí as outras contas, né? A gente paga o básico, né? Que você pagou, falou aí que pagou energia, pagou... Então, ainda falta fazer compra, né? Porque tem uma filha, olha só, R$250, R$600, gente, do auxílio do governo é muito pouco, né? Malemada pro mercado, né? Creio que Deus vai prover sim, graças a Deus, ele... pelo menos o básico, né, ele tem nos sustentado, na verdade, Giane. Só que assim, a gente agora que é hora de despertar, a gente não pode depender desses R$600. E outra coisa que eu vou falar pra vocês agora é que quando caiu a minha ficha pra isso, gente, pra mim foi um choque que eu fiquei quase uma semana sem dormir. Tá? E no começo de 2018, isso nem sonhava em vir para Maringá e também não tinha esse negócio de pandemia.
me deu uma crise muito grave de alergia, uma crise alérgica que eu não conseguia parar de tossir. Eu fiquei um mês, gente, tossindo, olha só. E daí o que aconteceu? Eu não conseguia atender. Por quê? Como que você vai fazer? A Gleice falando que hoje tem 10 reais. Gente, como que você ia atender uma cliente fazendo design de sobrancelhas e tossindo o tempo todo, né? Na época eu ainda trabalhava com um pouco de estética também, gente, mas não teve jeito. Eu fiquei um mês sem poder atender. E daí, nesse um mês, caiu a minha ficha, que eu falei assim, meu Deus, se eu continuar do jeito que eu tô, eu não posso me dar ao luxo, né? Ao luxo de ficar doente, porque se eu fico doente, que eu não posso fazer os meus atendimentos, o dinheiro não entra. E daí, como que eu faço pra pagar minhas contas, né? Eu sou independente, eu sou sozinha, né? Sozinha no sentido assim, eu não sou casada, né? Então, tudo eu tenho que bancar sozinha. E na época eu tinha aluguel, tinha funcionário, imagina, um mês sem atender. Gente, quando caiu minha ficha que eu tinha que dar um jeito de ter uma segunda fonte de renda, eu fiquei assim, sabe, queimando a cabeça, que eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, assim, nós que dependemos do nosso esforço físico, ali, de você ter que fazer, realizar ali o procedimento, se você não tem, então você já comece a partir de hoje pensar de como que você vai fazer para ter uma segunda fonte de renda, tá? A gente vai falar sobre isso mais ali pra frente, mas vamos dar continuidade aqui, sabe? Isso, gente, essa questão de estar endividado, essa questão de mentalidade, é uma coisa assim que vem com o tempo, às vezes vem de família, pai, mãe, às vezes a gente vê os nossos pais assim, sabe? Sempre estando endividados, sempre estando devendo pra loja, sempre pagando as contas atrasadas, que a gente acha que é normal. A gente acha que é normal, tá? E na verdade não é, tá bom? E daí, outra coisa que eu quero perguntar pra vocês nessa manhã. Vocês acham que realmente, se vocês continuarem tendo as atitudes que vocês têm hoje, tendo os hábitos que vocês têm hoje, vocês vão se tornar uma profissional de sucesso? Então, olha só, se vocês continuarem fazendo exatamente o que você está fazendo hoje, se você realmente continuar tendo as mesmas atitudes, os mesmos hábitos, a mesma mentalidade que você está tendo hoje, você acha que você vai conseguir se realizar profissionalmente? Né? Se o seu sonho é montar aquele espaço lindo lá, né? Aquela sala linda para fazer seus atendimentos, você acha que se você continuar do jeitinho que você tá hoje, você vai conseguir realizar esse sonho? Tá, gente? Pensa aí, é uma reflexão, eu quero que realmente vocês pensem, tá? Porque se a gente quer ter resultados diferentes, a gente precisa ter atitudes diferentes. E mudanças de hábitos, a gente vai falar sobre isso amanhã, tá? Eu preparei uma aula só sobre hábitos. Então, se você não mudar os seus hábitos, você provavelmente vai 2 dias tentar mudar, mas você vai acabar voltando para a vida que você tava antes, tá? Então, assim, olha, vai assim anotando aí. Gleide, seja bem-vinda, Raquel, tá? Quem não assistiu a live de ontem, gente, tá salva, tá lá no meu feed, depois vocês assistam, tá? Então, assim, me respondam, se vocês continuarem tendo os mesmos hábitos, as mesmas atitudes que vocês têm hoje, vocês vão conseguir realizar os sonhos de vocês? Vocês vão conseguir alcançar os seus objetivos, né? A gente tá falando aqui de dívida, então se o seu objetivo é pagar as suas dívidas, quitar as suas dívidas, o que você tá fazendo pra isso, né? Porque uma coisa é você querer, né? Eu quero pagar minhas dívidas, eu quero ser uma profissional reconhecida, ser uma profissional de sucesso. Mas o que você tá fazendo pra isso acontecer de verdade? Você fica aí, tô de quarentena, você fica o dia inteiro só limpando casa? Você fica o dia inteiro só, sei lá, assistindo novela e você acha que você vai ter resultado diferente? Me fala aí. Acho que não, né? Pra gente conseguir mudar a nossa vida, a gente precisa abrir mão de algumas coisas
e começar a fazer outras. E essas outras coisas, às vezes não é legal. Às vezes não é legal, gente. Porque assim, envolve leitura, envolve estudo, né? Essas mudanças de hábitos, igual eu falei. E nem sempre, né? Eu não sei se for uma pessoa que realmente já gosta de fazer isso. Mas, gente, ler às vezes é muito chato, né? Você vai ficar lá horas lendo um livro e tal, e pesquisando. Tem gente que não gosta, não tem paciência, não é mesmo? Mas é necessário. Mas é necessário. Então, assim, se você quer ter sucesso, se você quer sair aí das suas dívidas, você vai ter que pagar um preço. Às vezes deixar de comprar essa blusinha hoje, não é mesmo? Às vezes deixar de fazer algumas coisas que você fazia hoje, que consome o seu dinheiro, para você lá na frente ter a recompensa que você quer. Então a gente às vezes precisa cortar alguns gastos hoje, ter algumas atitudes diferentes hoje, para no amanhã a gente conseguir realmente realizar aquilo que a gente quer, tá? Então, vamos lá, gente. Primeiro passo, então. Agora, anotem, porque se vocês não anotarem as aqui, vai ficar difícil, tá? Então, assim, primeira coisa, tá? Já sei que eu tô endividada, assumi que eu tô endividada e a partir de hoje, né? Ontem foi o nosso ponto de partida, eu quero mudar a minha vida financeira. Então, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Gente, primeira coisa, anotem aí, tá? Você tem que fazer um levantamento minucioso de todas as suas dívidas atualizadas, tá? Todas, gente, são todas as suas dívidas, tá? E o que são essas dívidas, tá? Vou falar algumas aqui, porque às vezes a pessoa deve algum tipo de coisa e acha que não é dívida, tá? Então, por exemplo, se você tá com aluguel atrasado, isso é uma dívida. Cartão de crédito, se tá atrasado o cartão de crédito, ou se você fica renegociando todo mês o cartão de crédito, né? Isso daí é uma dívida sua. Carnezinho de loja, se você é acostumado, né? Geralmente loja de sapato faz aqueles carnezinhos a perder de vista, não é mesmo? Casas Bahia, né? Tem prestações a perder de vista. Se tem contas, se já tem prestações atrasadas, então isso daí vai entrar como contas atrasadas. Telefone, mesmo que seu telefone é da TIM, mas se você não consegue pagar o seu plano lá todo mês certinho, né? Se você fica aí um tempo sem recarregar o seu celular, isso daí pode ser uma dívida. Se por acaso você tem funcionário e às vezes o salário do funcionário tá em dia, mas se o INSS dele ou o FGTS dele tá atrasado, isso daí vai ser dívida. Imposto, se você tá com imposto atrasado, isso daí vai ser uma dívida. Fornecedor, tá? Se você pegou dinheiro emprestado da sua mãe ou do seu pai, do irmão, que seja, pra tá pagando alguma dívida e você até hoje não saldou essa dívida, isso daí vai entrar também nessa listinha aí. Então, gente, vocês têm que ser honestos com vocês mesmos. Pra quem que vocês devem? E quais são os valores? Você entendeu? Se é cheque especial, né? Às vezes você entrou lá no cheque especial, ou se você fez empréstimo. Então, assim, tudo isso tem que entrar nessa lista, sabe? Talvez agora você não vai conseguir fazer isso agora, porque isso aí leva um tempo, você vai ter que entrar em contato com o banco, puxar extrato, tá, gente? Então eu sei que vai levar um tempo. Pessoal que tá entrando aí, sejam bem-vindos. Então, assim, vai levar um tempo pra você fazer esse levantamento de todas essas dívidas, tá? Então, às vezes você leva o resto da semana, né? Porque não é assim tão simples. Mas vocês anotem aí que vocês vão ter que fazer isso, fazer o levantamento minucioso de tudo que vocês devem, tá? Ai, obrigada, linda. Depois que você fez o levantamento, né, real de tudo aquilo que você deve, e eu espero que ninguém infarte, porque quando eu fiz o meu levantamento, gente, eu juro pra vocês, eu não tinha ideia de que minha dívida era de 120 mil reais, eu não passava pela minha cabeça, eu sabia que era muito, mas eu tinha medo de contar, sabe? Assim, que é medo de contar e aceitar a realidade. Aí quando eu peguei tudo, peguei cartão de crédito, banco, fornecedor, tudo que tava atrasado, gente, e só os que tava atrasado, tá?
que eu peguei lá as prestações do banco que tava atrasada, que eu fui somar, que deu 120 mil reais, eu juro pra vocês, gente, eu fechei a porta lá do meu espaço, da minha loja, eu fiquei um dia inteiro chorando de desespero, porque aceitar aquela realidade foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo, tá? Tá certo que o valor da conta original não era 120, mas naquele dia que eu puxei os extratos com juros, tava 120 mil reais, dava 120 mil reais, tá? Então, assim, aceitar, então, pode ser que alguma de vocês se surpreendam, né? Que às vezes pode ser que tá menos, ou às vezes pode ser que essa dívida esteja muito mais do que vocês esperavam, tá? Então, assim, vocês vão ter uns dias aí, né? Vai anotando e depois vocês vão colocando isso no papel. Vai ter uns dias para fazer todo esse levantamento e eu peço para vocês que sejam honestas com vocês mesmos, tá? Igual eu falei, se você pegou 10 reais do vizinho emprestado, esses 10 reais também é uma dívida, coloca aí, tá bom? Aí o segundo passo, que eu acho que é onde o negócio vai pegar mesmo, porque eu sei, né, que ontem teve gente que já se entregou aqui, que falou que não faz controle. Gente, você sabe quanto que você ganha por mês? Você sabe quanto que você ganha por mês? Tá? Igual eu falei, se você tem salário, se você tem carteira registrada, então você sabe que todo mês é aquele X ali que vai entrar, tá? Mas vocês não podem esquecer de uma coisa, se o seu salário é 3 mil reais, vamos supor, na carteira, você não recebe 3 mil. Qual que é o valor líquido? Às vezes é só 2.500, ou se você tem algum empréstimo já consignado lá na sua dívida, quanto que é o líquido que você recebe? Às vezes de 3 mil você só recebe 2. Então você tem que fazer conta de que tá entrando aí no seu bolso só os 2 mil reais, tá? Agora vamos, né, para outra parte, né, do nosso público, né? Você que é empreendedor assim como eu, que depende de fazer atendimentos ali todos os dias, às vezes dá um curso hoje, faz um atendimento amanhã. Você anota quanto que entra no seu caixa, quanto que é o seu faturamento do mês? Gente, fala aqui pra mim, essa resposta eu quero saber de vocês. Vocês anotam realmente quanto que vocês ganham? Vocês sabem qual que é a renda de vocês por mês? Manda aqui pra mim que eu quero ver. Essa eu sei que vai fazer a cabeça de vocês fritarem, tá? E graças a Deus eu fiquei, depois que eu tive meu negócio próprio, né, que eu saí da CLT e fui pro meu negócio próprio, então eu já tinha essa noção de que eu tinha que fazer essas anotações, tá, gente? Mas durante o tempo eu fazia de uma forma, só que depois, aí a Giane já falou que não, né? Então, assim, aí depois de um tempo eu percebi que do jeito que eu anotava ainda estava errado, sabe? Então eu fui anotando, então eu fui aprimorando ali, mas eu sempre tive essa organização. Durante um tempo eu não fazia certo, né? Depois eu aprendi como fazia e comecei a fazer da maneira correta, tá? Então, quanto que é a sua renda por mês, tá? Então, assim, por exemplo, se você não tem hábito de anotar, se hoje você não tem noção de quanto, por exemplo, você faturou o mês passado, quem trabalha com horário agendado, então vou dar uma dica aí pra vocês. Corre lá na agenda, vê quantos clientes você atendeu e mais ou menos quais os procedimentos que elas fizeram, né? Ou se você vende, ou se você faz bolo, tem muita gente que faz bolo hoje, comida pra vender, né? Quantas encomendas você teve assim, e tenta aí, né, filtrar o máximo de informação que você tiver pra você conseguir aí fazer mais ou menos, né, ter uma noção de quanto que entrou no seu mês, tá? E daí, gente, outra coisa muito importante que as pessoas acabam, e era esse ponto que eu errava, era o seguinte, o que entra no seu espaço, ali, quanto que você recebe pelos seus atendimentos, é a renda bruta, é o que entrou bruto, né? Só que quanto é a sua renda líquida? Você sabe quanto que é o seu líquido, né? Por exemplo, você alguma vez já parou para fazer o custo do seu atendimento para saber que depois que você pagar aluguel, água, luz, telefone, os produtos que você usou para fazer aquele procedimento, depois que você pagou tudo isso, quanto que é realmente o líquido ali que sobra, né? Porque daí você vai ter que fazer conta com o líquido, não é o bruto, né? O bruto envolve tudo, né? E você não pode contar com o bruto, você tem que tirar ali a renda líquida, né? Então vocês fazem
param para fazer esse tipo de conta, né? Por exemplo, tem gente que faz design de sobrancelhas e cobra R$ 10, cobra R$ 15. Será que esses R$ 15 que você está cobrando para fazer um design de sobrancelhas cobre o seu custo? Cobre o seu custo? Porque as pessoas têm mania de pensar que é só a pinça ali que você tá usando, tá, gente? E quando você realmente para analisar como que tem que ser ali o levantamento para montar um custo, você vai ver que tem muita coisa envolvida. Então, eu garanto pra vocês que quem cobra R$ 15 hoje para fazer um design de sobrancelhas tá pagando para trabalhar. Tá? Principalmente agora que todos os descartáveis aumentou demais, então você está pagando para trabalhar. Então vocês têm que começar, gente, olha só quanta virada de chave aqui, ó, eu tô dando para vocês, tá? É tudo para vocês realmente assimilarem e começar a analisar aí o negócio de vocês, tá? Não precisa ser necessariamente de design de sobrancelha, mas às vezes é estética, às vezes você faz bolo, tá? Você que é empreendedora, de forma geral, tá? E daí, né, vem aquela questão da fonte de renda, né? Você só tem uma fonte de renda, né? E uma fonte de renda sua, não é a do seu marido, não. A do seu marido é outra coisa, né? Mas e você? Você só ganha dinheiro fazendo aquilo que você faz? Será que você não consegue conciliar, né? E você não consegue fazer alguma outra coisa para ter uma renda extra, tá? Eu vou dar uma dica pra vocês de um canal no YouTube. O nome dela é Natália Arcuri. Inclusive, acho que eu tenho até um livro dela aqui. Deixa eu pegar pra me mostrar pra vocês. Que depois que eu comecei, gente, a seguir ela, ó, essa mulher aqui, a Natália Arcuri, tá? O canal dela do YouTube é Me Poupe. E se vocês começarem a seguir ela, gente, vocês vão ver o quanto de coisa errada a gente faz com relação a dinheiro e o quanto de coisas a mais a gente poderia fazer para ter uma renda extra. Ela dá muita dica lá, muita dica mesmo, assim, sabe? Então vale a pena vocês começarem a seguir ela, porque me ajuda. E esse livro também aqui, eu até comprei o livro dela. Quando eu comprei, acho que eu paguei R$ 20, é baratinho o livro, tá? E tem assim, tem algumas atividades pra gente ir fazendo e preenchendo dentro. Então, assim, é sensacional. Então, vou deixar a dica aqui pra vocês, tá? Que ela dá muita dica sensacional de organização financeira, tá? Então aí, com relação, vamos voltar lá nas dívidas, né? Você fez todo aquele levantamento das dívidas, tá? E daí, você agora, depois que você conseguiu ver onde que você estava devendo, você vai separar em 3 partes as suas dívidas, tá? Anota aí, gente. 3 partes vocês vão ter que separar suas dívidas. Primeira parte são as que já estão vencidas. São aquelas, né, que a maioria, eu acho que pensou que dívida era só o que estava atrasado. Então, todas as que já estão vencidas, que estão correndo juros, tá? Essa vai ser a primeira parte aí da sua planilha. Depois, a segunda parte, com relação às dívidas, você vai pegar tudo aquilo que tem para vencer. Tá? Então, assim, se tem prestação de loja para vencer, né? Às vezes a gente compra celular em 12 vezes, compra sapato em 10 vezes. Então, assim, às vezes você já tá com algumas atrasadas que você não pagou, mas ainda tem lá algumas parcelas para pagar. Mesma coisa com fornecedor, às vezes você compra parcela, então hoje já tem algumas atrasadas, mas ainda tem parcela para vencer. Ainda tem parcela para vencer. Então, assim, primeiro passo as que já estão vencidas, segundo passo as que vão vencer. E para vocês saberem a que tem para vencer, vocês têm que pegar lá a faturinha do cartão de crédito, gente, e ver lá, por exemplo, você comprou o celular em 10 vezes, só pagou 5. Então, se tem mais 5 parcelas lá, ainda corre lá e vê no extrato lá da fatura quantas parcelas eu ainda tenho para pagar, né, para frente, tá? E daí, a outra parte, que são as despesas, a outra parte daí com relação às dívidas, são as suas despesas fixas, tá? Você tem que fazer um levantamento das suas despesas fixas. Aquilo que você, independente se você trabalhar ou não trabalhar, é o que você vai ter que pagar no mês,
tá? Isso se você paga aluguel, então é aluguel, água, luz, né, telefone, são as despesas, geralmente são as despesas básicas, né? Que são as despesas fixas aí do seu negócio para você conseguir manter o seu negócio ou para você conseguir se manter, né? Se você não é empreendedora, trabalha de carteira assinada, são as mesmas coisas. Então, por exemplo, tá? Se você lá tem uma renda líquida de R$ 2.000 por mês, só que daí só com água, luz, telefone, piriri, parará, só para manter o seu negócio você gasta aí R$ 1.500 por mês. Então, de 2.000, você pagando as suas despesas fixas, sobrou e deu R$ 1.500, então vai sobrar R$ 500, certo? Isso contando que você né, pagou tudo certinho. Ainda sobrou pra comer, tá, gente? Que entra mercado aí também. Então, sobrou R$ 500. Desses R$ 500, você vai ter que ver daí, assim, o que tá atrasado, o que vai vencer, né? Então, veja bem, é só R$ 500 que você vai ter para trabalhar. Então, pagou todas as despesas fixas. Quanto de parcela que eu tenho? Dá R$ 500 essas parcelas? Não dá, né? Então, por isso que é importante você dividir o que tá vencido e o que vai vencer ainda dentro daquele mês, tá? Então, despesas fixas é realmente fixo. Aluguel, água, luz, telefone. Aí tem as despesas daquele mês ali que vai vencer, que são as prestações daquele mês. Né? Então, você tem que depois vai ter que juntar tudo isso. E daí, o que entrou de dinheiro vai dar para pagar tudo isso? Né? Porque se o que tá entrando de dinheiro não tá dando para pagar nem as despesas fixas, filha, você realmente tá num vermelhaço mesmo. Daí, como você vai fazer para renegociar o que já tá atrasado? Então, assim, não faz sentido, não tem como, tá? Então, assim, você tem que tomar consciência aí da sua realidade, tá? E daí, olha só, vocês estão conseguindo organizar? Tá ficando alguma dúvida, gente? Aqui eu ainda até escrevi, né? Depois que você colocou esses 3 passos das dívidas, né? As vencidas, as fixas e as que estão por vencer, aí eu coloquei aqui, ó, depois você coloca a sua renda líquida, né, do lado. E daí aqui eu coloquei a pergunta, né, mas Márcia, eu sou autônoma, como que eu faço pra saber o quanto que eu tenho, né, de renda líquida aí no mês? Gente, até hoje você não anotou, então hoje você vai ter que começar a anotar, porque se tudo que você estava fazendo da sua vida até hoje te levou para esse buraco que você tá, é porque tá tudo errado, não é mesmo? Então, a partir de hoje, você tem que começar a fazer o certo. Então, a primeira coisa é anotar, você precisa saber quanto que entra de dinheiro no seu espaço, não é mesmo? Então, assim, daí eu coloquei essas dicas que eu falei pra vocês. Se vocês têm tudo com um horário agendado, vai lá, corre lá, dá uma vasculhada, porque vocês precisam saber, tá? E daí depois, vamos ver aqui, então começa a anotar tudo, né? Aí vocês precisam fazer um diagnóstico, tá? Tá tudo anotadinho, mais ou menos eu tenho uma noção de quanto que entrou no meu mês. Então você vai fazer agora um diagnóstico das suas finanças, né? O que entra de dinheiro é suficiente para pagar as suas despesas, né? É isso que eu falei para vocês. Aquilo que entra de dinheiro tá cobrindo pelo menos as suas despesas fixas, né? Aquilo que você, independente de se atender ou não, é o que você tem que pagar no mês. Você tá conseguindo pagar? Se não, agora você já sabe que realmente está endividada, né? E cada vez vai aumentando mais a dívida, porque todo mês você não vai conseguir quitar todas as dívidas e vai ficando mais uma dívida pro mês que vem. Vai ficando mais uma dívida pro mês que vem. Então vocês percebem que dívida, gente, para vocês ficarem endividados, é daqui para ali. E vai virando uma bola de neve, na hora que você vê o negócio já tá gigantesco e é bem complicado, tá? Então, assim, é importante vocês anotarem tudo. Até aquele cafezinho que você sai na rua e você tome, um sanduíche que você compra final de semana e você come. Muitas pessoas, gente, tão assim relapsa com relação ao seu dinheiro que, assim, olha só como que eu pensava, tá? Vou falar de mim agora, como que eu pensava.
tá? Eu trabalhava a semana inteira, aí todo final de semana, ou na sexta ou no sábado, eu comprava lanche ou comprava uma pizza pra comer na minha casa, né, com os meus pais. E por que eu fazia isso? Porque na minha cabeça, eu achava que eu merecia uma recompensa por ter trabalhado a semana inteira. Então, mesmo eu sabendo que eu tava endividada, eu tinha aquela mentalidade assim, ai, mas só um lanchinho na sexta-feira, toda semana, né? Não vai fazer diferença nas minhas dívidas e tal. Eu pensava dessa forma, tá? E daí eu comecei a comer lanche toda semana, tá? Daí o que aconteceu? 10 quilos a mais na balança, que eu acabei engordando, foram 10 quilos a mais na balança. E se você pegar aí todo final de semana, que você gasta aí 30, 40 reais com lanche, se você colocar isso no mês e colocar isso dentro de um ano, se você somar isso dentro de um ano, quanto de dinheiro você tá gastando com comida à toa? Vocês estão parando pra pensar? Vocês estão conseguindo seguir o meu raciocínio? Se eu como lanche todo final de semana, e assim, gente, não é que você vai se privar, né? Um dia eu me dá vontade de comer um lanche, eu vou comer um lanche, tá? Não tem problema nenhum. Mas precisa ser toda semana? Será que tem realmente necessidade de ser toda semana comer lanche? E não é só você, se você tem uma família, então igual eu tinha meu pai e minha mãe, então eu comprava lanche pra nós três, né? Então era 40, 50 reais, gente, toda semana. Então, no mês, eu gastava 200 reais só com lanche. Só com lanche, fora as outras coisas aí que a gente gasta à toa, né? Às vezes você compra um doce, às vezes você compra um sorvete, né? Então, assim, são 200 reais no mês com lanche. Aí coloca 200 reais no mês vezes 12, que é um ano. Gente, dá mais de R$ 1.000. Então, olha só, R$ 1.000 foi praticamente assim, ó, gasto à toa e eu ainda acabei engordando. Na hora que eu comecei a fazer esse tipo de conta, eu falei assim, meu Deus do céu, por isso que não sobra dinheiro, eu gasto muito dinheiro à toa, sem necessidade, tá? E eu falo sem necessidade porque comer lanche é gostoso, né? Às vezes você quer aí fazer um agrado e tal. Só que tinha comida na minha casa, eu não tava passando fome. Tinha comida na minha casa, às vezes tinha até pão, mortadela na minha casa. Então, assim, em vez de fazer ali um lanchinho básico ali, não, tinha que comprar um lanche, você entendeu? E quando você está endividada, gente, é igual eu falei, às vezes a gente precisa fazer alguns sacrifícios. Né? Então, assim, o que dá pra economizar? Precisa comer toda semana? Não, escolhe um final de semana no mês. Ó, gente, né? Você que tem família. Esse final de semana a gente vai comer lanche. Vai lá e come sem culpa. Come o lanche sem culpa, mesmo estando endividado. Só que não precisa ser todo final de semana. Você entendeu? É isso que eu quero falar pra vocês. Não é que vocês não vão comer, ou porque eu estou endividada, vou me afundar num buraco, tal. Não é isso. Mas tem coisas que dá pra gente diminuir, tá? Por exemplo, eu fazia unha toda semana. O que eu passei a fazer? Em vez de fazer 4 vezes no mês, passei a fazer 2 vezes, de 15 em 15 dias. Então, eu já diminuí aí as minhas despesas, tá? Plano de celular. Eu fui atrás de um plano que atendesse todas as minhas necessidades e que eu conseguisse pagar pouco por isso. Então, eu também já reduzi as minhas despesas aí nesse ponto, tá? Agora, principalmente, que a gente não tá saindo de casa. Pra que você vai querer comprar roupa se a gente não pode nem sair de casa agora com essa época de pandemia? Pra que comprar sapato? Gente, eu fico em casa, eu fico com isso aqui, ó, o dia inteiro. De hobby. Eu nem coloco, eu fico de pijama e de hobby. Nem faz tempo que eu não compro roupa. Porque a gente não tá saindo, eu não posso sair, eu não posso ir pro cinema, eu não posso, né, ir pra um barzinho, não posso sair nem pra igreja, a gente tá podendo ir. Então, pra que gastar dinheiro com roupa agora? Você entendeu? Então, assim, são rápidos. São hábitos, né, na verdade, que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? Todo mês comprar alguma coisinha, tá? Então você entende lá no comecinho da live, quando eu falei de hábitos, né? Será que se você continuar fazendo exatamente o que você tá fazendo hoje, será que você vai conseguir aí mudar de vida, né? Pagar essas dívidas, tá, gente? E por último, é isso daqui que eu tô falando, que é pra você dar uma geral nas suas contas
e ver o que você já pode começar a diminuir a partir de hoje, pra começar a sobrar dinheiro aí no seu caixa, tá? Porque assim, gente, não tem como você pagar o que você já tá devendo se você não tiver uma renda, tá? Então a gente vai começar a falar sobre isso a partir de amanhã. Então hoje, realmente, eu quero que vocês queimem os miolos de vocês. Tem gente que vai passar mal, tem gente que, né? Tem gente que vai passar mal, tem gente que, né, que vai ficar aí com a cabeça fervendo. Mas é necessário. Você precisa fazer esse levantamento de tudo que você tá devendo, que tá atrasado, o que tem pra vencer ainda futuramente e todas as suas despesas fixas no mês, colocar tudo isso no papel, que não adianta só pensar, você tem que colocar isso no papel e depois tentar fazer um levantamento aí de alguma forma de tudo aquilo que entra de dinheiro, né? E depois pegar e fazer um diagnóstico aí pra onde que tá indo o seu dinheiro, com o que você tá gastando aí dentro do mês e o que já dá pra você a partir de hoje começar a cortar, eliminar da sua vida, tá? Depois que eu comecei a assistir a Natália Arcuri, ela ensinou uma estratégia, gente, que é bem legal. Quando você pensar em comprar algo, né, que dá aquele comichão assim, você olha numa vitrine e dá vontade de comprar alguma coisa, na hora que dá aquele comichão, gente, aí você vai parar, tá? Respira fundo e pensa: eu preciso disso? Eu realmente preciso dessa blusinha? Eu realmente preciso desse sapato agora, né? Agora. Você entendeu? E na maioria das vezes você vai ter a resposta de que não, você não precisa disso agora. Eu faço isso, gente, eu comecei a fazer isso. Toda vez que me dá vontade de comprar alguma coisa, de, sabe, assim, que você vê que você gosta, você fala assim, ai, eu queria tanto aquilo. Aí eu paro e penso, nossa, mas eu preciso comprar isso agora, né? Agora, nesse exato momento? Não, gente, eu não preciso, tá? Porque pra viver são necessidades básicas. Comida que não pode faltar, remédio, você tem que ter uma condição de vida boa, né? O resto, gente, a gente consegue passar sim. Tá? Então, é consciência, você começar a mudar a sua mentalidade para aquilo que você realmente quer, tá bom? E daí, gente, gostaram da live de hoje? Amanhã a gente vai começar a falar sobre o passo a passo agora que vocês vão fazer, porque antes vocês vão ter que fazer esse levantamento, não tem outro jeito, vocês vão ter que saber o quanto que tá devendo, para quem vocês estão devendo, tá? E daí a gente vai falar sobre a questão dos hábitos, né? O que esses hábitos geram na nossa vida e de que forma a gente vai começar a mudar esses hábitos, tá? São hábitos, tem hábitos bons, tem hábitos ruins, não é mesmo? E daí na sexta-feira a gente vai aprender a organizar o nosso negócio, tá? Se você é uma empreendedora ou se você ainda não é, então você vai aprender a se tornar uma de forma simples, objetiva, tá? Vou dar aqui um passo a passo de como você vai se organizar. Daí, gente, gostaram da live de hoje? Né? Igual eu falei, tem gente que vai estar com a cabeça fervendo, né? Mas é necessário. Vocês achavam que tinha que fazer tudo isso para conseguir pagar as contas? Me conta aí, gente. Me conta aí como que é. Então, a partir de hoje, olha só, a live de amanhã já tá pronta. Olha aqui quanta coisa já pra amanhã, tá? Que eu preparei pra vocês. Tá? E realmente eu espero, assim, que vocês comecem a ter noção. Porque, olha, gente, a pior coisa que tem é você ficar endividado, sabe? E sabe o que é pior do que estar endividada? É não ter consciência disso e não querer sair dessa situação, sabe? Levar a vida empurrando com a barriga. Onde a gente falou tanto sobre propósito, né? Qual que é o propósito da sua vida, né? Vou perguntar aqui de novo pra vocês hoje. Falta um pouquinho de tempo ali ainda pra nossa live. Qual que é o propósito, né? Se você acha que Deus criou a gente, colocou a gente aqui na Terra, nesse mundo, só pra gente viver endividado, trabalhar igual uns condenados pra pagar a dívida, né? Eu acho que não é esse o propósito, não é mesmo, gente? Então, assim, comecem a ver a vida de uma forma diferente, né? E comece a apreciar e a ser grato por tudo que você já tem,
sabe? O consumismo é uma coisa que às vezes nos consome, né? O consumismo às vezes nos consome, que você não consegue ficar sem comprar nada, né? Mas nada impede de que você a partir de hoje queira mudar, né? Isso só depende de você. Será que o seu sonho, né? Qual que é o preço que você tem que pagar pelos seus sonhos, né? Qual que é o preço que você tem que pagar pelos seus sonhos? Se você realmente tem um sonho de mudar de vida, de dar uma condição melhor para os seus filhos, não é mesmo? Quem tem filho aí sabe que a maioria das vezes a gente faz tudo pelos filhos, né? Mas por você mesmo. Você acha que você merecia ter uma vida melhor? Você acha que você gostaria de ter aquele dinheiro, sabe? Para investir nos cursos que você gostaria de fazer, de montar o espaço que você deseja, não é mesmo? Eu mesmo tenho meu sonho ainda, né? Aqui em Maringá eu ainda não consegui por conta dessa pandemia. Mas se Deus quiser, até o final do ano eu já coloquei isso como meta pra mim, que eu vou montar o meu espaço, né, até o final do ano, se Deus quiser. E isso vai me exigir algumas coisas, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, né? E vou ter que aí me virar, achar uma outra fonte de renda, fazer alguma coisa, me virar nos 30 realmente, tá? Então, gente, comecem a colocar na balança aí o que realmente importa pra você, né? O que realmente é importante pra você. Não é aquilo que eu tô falando, mas é aquilo que realmente é importante pra você, entendeu? E tenta entender esse propósito, né? Qual que é o propósito? Qual que é o propósito de você fazer o que você faz? Ou qual que é o propósito de estar endividado? Tá, gente? Qual que é o propósito de estar endividado? Se não for pra gente aprender algo, então não é propósito, tá bom? Então, por hoje era isso que eu gostaria de falar com vocês. Espero que eu tenha ajudado. Assim que vocês puderem, a partir de agora, já comecem a fazer todos esses levantamentos, que é de extrema importância. E daí, amanhã a gente volta, então, pra falar sobre os hábitos, que eu tenho certeza que quando a gente for falar de hábitos, vai ser muito, 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 muito importante pra vocês. E é realmente aí uma chave muito grande que vai virar pra vocês, tá, gente? Então, agora também eu vou trabalhar, tenho umas coisas pra fazer. Eu garanto que eu tô adorando vir aqui todo dia bater um papo com vocês de manhã. Pra todo mundo que entrou agora, que pegou no finalzinho, a live vai ficar salva lá no IGTV. Então, você pode voltar depois, começar a assistir do comecinho, pegar todas as dicas ali que eu dei pra você começar a ter uma organização financeira, tá? E, gente, amanhã tem mais sobre hábitos, tá? Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. E se vocês puderem aí, gente, tira um print aí da tela, ó, postem, falando de algum insight aí, que deixa eu pegar o livro da Natália Arcuri, vamos fazer o print com o livro, tá? Façam um print aí com o livro, aí vocês postem e me marquem, tá bom? Lá nos stories, olha só. Vou dar um tempinho, façam um print. Tá, gente? Olha, não esqueçam de seguir ela, tá? Natália Arcuri, lá no YouTube, tem ela aqui no Instagram também, tá bom? Olha, grande beijo, gente, e até amanhã, tá? Fiquem com Deus.